alguns stories aqui, tinha um terreno. E nesse terreno tinha muito mato, mato seco, mas tinha um pé de goiaba. E esse pé de goiaba, ele estava muito vívido, as folhas bem verdes, brilhosas, muito bonito. Na sombra do pé de goiaba, tinham uma vegetação lá, que eu acredito que seria mato, só que na sombra daquele pé de goiaba, estava bem verde, estava bonito, não estava feio igual ao redor do terreno. E aí, eu, junto com essas pessoas, nós estávamos reunidos, e eu lembrei de uma música. Quando eu lembrei dessa música, eu comecei a me balançar e, mentalmente, né, cantando ela mentalmente, me balançar, dançando. Quando eu comecei a me balançar, uma pessoa me olhou e falou uma brincadeira lá. Ah, parece com isso, isso, isso. Eu não posso falar o que foi, porque para não expor a pessoa. Mas assim, me falou algo tirando onda, tirando chacota. E aí, a outra pessoa foi e falou, ah, parece não sei o que, não sei o que. E aí eu continuei, e na minha mente eu tive o primeiro pensamento que veio foi, isso é o melhor que essa pessoa pode fazer. E continuei. E aí me veio outro pensamento, quem tem medo do ridículo não se aproxima do extraordinário. E aí continuei, tranquilo, aquilo não me abalou, e me veio outro pensamento, que quem depende de elogio cai na primeira crítica. E aí continuei, veio outros pensamentos, outras coisas, e essa próxima eu falei o seguinte, eu não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. E aí o que tem a ver o que eu estou falando com aquela árvore? Com aquele terreno, onde ao redor tinha muito mato seco, a árvore, no caso o pé de goiaba, embaixo da sombra do pé de goiaba tinha uma vegetação que estava bem verde. E essa vegetação que estava verde era a que estava na sombra dessa goiabeira. E aí eu parei, olhei para aquele cenário e ali eu passei uma lição para eles. Eu falei assim, tô vendo aquela goiabeira ali? O pessoal tá vendo. Pois é, preste atenção. Ela tá bem verde. Ela está balançando para um lado e para o outro. As folhas estão bem bonitas, brilhosas. Tem até alguns frutos. Olha só a sombra dela. A sombra daquela goiabeira tem outra vegetação. E essa outra vegetação, ela está verde, assim como a goiabeira. Mas fora da sombra daquela goiabeira, o mato está seco. Olha só, como vocês podem ver. Assim são as pessoas que não dependem da aprovação de ninguém para darem os frutos e serem felizes. Vocês falaram essas coisas para mim. Mas o que eu digo para vocês com todo amor no meu coração, e eu quero que vocês peguem isso com todo amor. Receba essas palavras com todo amor. Eu falei assim, cada um só dá o que tem. E vocês fizeram o melhor que vocês puderam. Agir dessa maneira foi o melhor que vocês puderam. Mas com todo amor que eu falo isso. Eu sou como aquela goiabeira e com toda a humildade. Aquela goiabeira, ela está num terreno seco. Um terreno que talvez não seja o melhor terreno para ela. Com muita humildade eu quero te falar isso. Mas ela não se importa com o que está ao redor dela. Mesmo assim, ela continua verde, ela continua balançando, suas folhas estão cada vez mais bonitas, está dando frutos. Agora imagina só se ela dependesse do terreno à sua volta para dar frutos. Imagina só se ela dependesse do terreno, das vegetações à sua volta para dar frutos. Será que ela daria? Ela estaria seca igual o mato que está aqui ao redor. Olha só, quem está à sombra daquela goiabeira? Olha só a vegetação que está na sombra daquela goiabeira. Presta atenção que todas elas que estão à sombra da goiabeira também estão verdes. E todas que estão fora da sombra da goiabeira estão secas. Com isso, eu quero que vocês peguem isso como lição. Por mais que você tenha feito isso de uma forma para descontrair, de uma forma que o teu coração não estivesse com maldade, mas presta atenção nessa lição. Que muitas pessoas vão ser diferentes de vocês. Que muitas pessoas vão, independente das circunstâncias, serem elas mesmas. Independente das circunstâncias, elas vão ser felizes. Independente dos acontecimentos, de onde elas estejam, elas vão continuar dando frutos. E quando uma goiabeira cresce, é como você. Quando você cresce, às vezes você não vai mais caber em determinado lugar. Só que a goiabeira não tem opção de sair. A goiabeira não tem opção de sair de um terreno e ir para o outro. Ela vai continuar lá, até que alguém corte, até que qualquer coisa aconteça, para que ela morra. Mas se você continuar do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados. Você vai ter os relacionamentos sempre dessa maneira. Então, se vocês pegarem essa lição que eu estou dando, e com toda humildade eu estou falando isso, se vocês entenderem o que eu estou falando, nunca mais vocês vão tirar brincadeira com alguém que é livre. Nunca mais vocês vão tirar brincadeira com alguém que não depende da aprovação nem da opinião de ninguém.
Isso não é arrogância, isso não é prepotência, não é vaidade. Eu estou falando com todo o amor do meu coração. Se vocês entenderem essa mensagem que eu estou passando, vocês vão mudar os resultados de vocês. E eles ficaram assim espantados com essa minha resposta. E o que eu atribuo isso? A capacidade de você ser você. A capacidade de você ser livre, de você, sabe, fazer o que o teu coração pede num determinado momento. A capacidade de não precisar de aprovação de ninguém para ser feliz. Porque quem te criou já te aprovou. Entende? Quem te criou já te aprovou. E você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz, para dançar, para cantar, para fazer o que você quiser, para pular, para curtir, para fazer uma live, para postar um stories. Você não precisa da opinião de ninguém. Você só precisa ser humilde. Humilde para receber feedbacks. Mas coisas como essa que aconteceram, seja você sempre, seja você sempre. Viva a sua essência. Seja quem você é. Olhe para si. Eu estou falando de autoimagem. Olhe para si. Qual a imagem que você tem de si mesmo? Se fosse em outros momentos, eu vou ser bem sincero. Eu ia parar. Eu ia parar de dançar. Eu ia parar do que eu estava fazendo. E eu ia voltar para aquela questão do politicamente correto. Ah, se estão falando mal,